Então, estamos estudando hoje o estudo 7 da primeira carta aos Coríntios. E é assim, vocês sabem que eu gosto de ler o texto, né? E nós vamos ler os textos hoje. Até o estudo do Apocalipse, eu estava fazendo uma coisa mais assim. Agora eu estou botando os textos mesmo, porque eu acho que você lendo, falando em cima do texto, não tem perigo de desviar do tema, tá? Então, aqui diz o seguinte... Paulo continua falando sobre os dons, né? Que ele estava falando no capítulo 12. Aí ele para o capítulo 12 para falar do amor. Aí nós até cantamos a musiquinha do Renato Russo, né? Do capítulo 13. E aí agora ele volta. Eu acho muito engraçado, porque ele parou a conversa para falar do amor. Ele não falou nem antes e nem depois. Eu ainda fico perguntando por que ele parou na metade. Acho que ele lembrou, tipo a Kátia, assim, que a cabeça corre mais, vira mais do que a boca, né? É mais rápido que a boca. Ele para e agora vamos falar do amor. Porque, na verdade, o amor é o que tem que dirigir todas as nossas atitudes. Inclusive isso, tá? Inclusive a história dos dons. Então, para quem não viu o estudo 6... tá pegando meio bonde andando, acho legal. Então, dá uma paradinha, volta lá no estudo 6, que começa a falar dos dons, e aí agora já vamos engatar o estudo 7, que a pergunta é o seguinte. No capítulo 4, 14, de 1 a 5, qual a diferença dos dons mencionados? Aqui Paulo vai mencionar 2 dons, tá? E ele vai explicar a importância de cada um. Então, ele diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui, gente, quando Paulo fala dessa profecia, não é adivinhação, tá? É falar do evangelho, falar das coisas espirituais, certo? A palavra aqui não é diferente da profecia de você adivinhar o que vai acontecer. No grego, a palavra é diferente, tá? Então, aqui, essa palavra usada para cá é assim, quando você está falando das coisas de Deus, tá? Então, vamos lá. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, aqui o que ele está falando? Nós já tivemos que explicar na última aula o que é o dom de línguas, o que é a língua estranha, tá? Que é uma língua espiritual. E aí, assim, você pode ver que nos países, pode ser qualquer país diferente, qualquer pessoa de idioma diferente, as palavras são mais ou menos as mesmas. Mas quando o dom de línguas é o quê? É o espírito que está conversando com Deus. E às vezes às vezes acontece da pessoa receber o dom e falar, mas tem que ter intérprete, senão não vai edificar o outro que está escutando, tá? E assim, tem gente aqui que é muito mais expert nesse assunto do que eu, mas e eu já vi esse exercício desse dom sempre com interpretação. Se não houver interpretação, aqui o texto vai falar, para nada serve, tá? Então, a pergunta é, qual a diferença dos dons mencionados? Os dons mencionados aqui são quais? A profecia e o dom de línguas. Então, a resposta é aqui a palavra usada, né, para profecia não é adivinhação, e sim o evangelho. E o dom de línguas é a língua dos anjos, o que ora diretamente do espírito para o espírito. Beleza? Então, qual que é a diferença? A diferença dos dons. A profecia vai edificar a igreja, edifica quem está escutando, tem um fim proveitoso, e o dom de línguas é edificação pessoal, tá? Nos versos de 6 a 12, Paulo aconselha a usar o dom de língua em qualquer situação. Agora, preste atenção, que ele é bem didático aqui. Então, o que ele diz? Ora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina.
É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca a flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que ele está falando aqui? Se não, resumindo, se você tiver que falar dom de língua, ou aqui, o que eu falei sobre a palavra profecia aqui. Profecia, aqui ele fala revelação de ciência ou doutrina, é muito mais útil num serviço público do que um dom de língua que ninguém está entendendo nada. E aí nós conhecemos alguns ambientes, ajuntamentos solenes, para não falar nem missa, nem culto, para não ter essa diferença, alguns ajuntamentos, e que todo mundo começa a falar junto à mesma hora. Aí ele fala, isso é só barulho. Isso é só barulho. Então, eu acho muito legal, porque existem muitas igrejas que parece que rasgaram essa página da Bíblia, entendeu? Porque aqui é muito explicado, tá? Então, os dons espirituais, procurar para progredir, para a edificação da igreja. Isso aqui eu estou falando dos dons usados em conjunto. Eu não estou falando de você lá trancado no seu quarto, de eu falando com uma pessoa. Não, isso aqui é num culto público. Então, se não for para a edificação da igreja, é somente barulho, é o que está falando aqui. Então, não é porque não tem valor, mas só que não tem razão de ser num culto público, ok? Aí vem, como se deve usar o dom de línguas? 14, de 13 a 19. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, se por acaso, em um dia, você recebe o dom de línguas, você percebe, claro que percebe, não existe esse negócio de torpor, não sei o que está acontecendo, não existe, a pessoa sabe que está falando, peça para que ou ele, ou você mesmo tenha o dom de interpretação, ou que Deus levante alguém, para que seja proveitoso para a igreja, tá? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto? Sabe o que é indouto, né? É aquele que está chegando, que caiu de paraquedas, que não entende nada, tá? Como dirá o amém depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Vou explicar isso aqui. Muitas vezes, quando nós estamos orando em conjunto, uma pessoa, vamos dizer, nós aqui, né? Nós vamos fazer uma oração, eu peço para a Cleide orar, todos nós fechamos os olhos e oramos com ela o que é? Pensando no que ela está falando e o que você concorda, você fala amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Então, aqui está dizendo, se você começa a orar em língua, como que quem está do lado vai falar amém se ele não está entendendo nada? Entendeu? Porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado, porque ele não está sabendo o que está acontecendo. Lembrando, isso aqui é em culto público, ok? Contudo, prefiro falar na... Ai, eu amo esse texto. Prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em outra língua, tá? Isso não é a Kátia falando, não é o Zé Mané, não é ninguém. É Paulo, é somente o Paulo. Então, o que ele está dizendo? A resposta é somente se houver intérprete. Quando você vai usar o dom de línguas com os outros? Somente se tiver intérprete. Ou então, fale palavras que os outros entendam. Peça para Deus dar o dom de interpretação para você, ou que levante alguém para interpretar. Tá? Porque se não tiver intérprete, não está edificando o outro. Entendeu? Agora, vamos lá. Explique o verso 14 e 20. Irmãos, irmãs, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Por que ele está falando isso?
Porque tem muita gente que na ânsia de aparecer, às vezes, gente, nem é maldade, a pessoa se sente emocionada mesmo ao ponto de desejar muito e querer mostrar para os outros que ela tem, que tem os dons, né? E o dom de língua é o mais, digamos assim, comum nas igrejas pentecostais, porque como que você vai falar para o fulano que ele não está falando? Quem é você para dizer, não, não é Deus que está falando, isso não é de Deus, não. Eu não tenho essa ousadia. Mesmo que às vezes você perceba que você nunca deve julgar. Então, o que acontece? Como ninguém pode julgar, a pessoa sai falando. Eu vi igreja, fui numa igreja que a mulher disse que ela dava cursinho para falar em língua, fica falando glória, 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 que uma hora a ficha cai. Gente, faz favor, cursinho para falar língua estranha? Me poupe. Então, o que acontece? Existe, por isso que tem essa... Paulo está falando isso aqui tudo, por quê? Ele começa a explicar que o dom de línguas está lá na rabeira, nós vimos lá na aula passada, não é dos primeiros nem dos mais importantes, está lá no meio, mas as pessoas dão mais importância porque não é comprovado. Então, como não é comprovado, quem vai dizer para mim não é não? Porque se eu tenho o dom de cura e eu falo para a Sayonara, levanta e anda, pega seu leite e vai para casa, não. Pega o avião e vai para o México, ela vai até curtir, certo? Mas se ela não for curada, eu já caí em descrédito. Mas se eu falo um monte de coisa, falo assim para ela, então, é Deus que mandou falar, mas eu não entendi. Procura interpretação. Quem é ela para dizer para mim, não, isso não é de Deus, não. Então, é uma coisa muito subjetiva e que então as pessoas usam. E Paulo fala, não seja crianças, veja bem, existem outros dons. Veja bem, os dons são distribuídos de acordo com a necessidade. Então, da necessidade do corpo. Então, imagine-se numa igreja, né? Quando eu falo igreja, somos todos nós, né? Todos só tivessem o dom de línguas. Cadê o dom de cura, o dom de profecia, o dom de exortação? Cadê? E numa igreja que só tivesse o dom de cura? Acabou, né, gente? Num culto já acabou, porque curava todo mundo, acabou os doentes, o cara ficou inútil. Não é? Então, o que acontece? Os dons são distribuídos de acordo com a necessidade. Mas tem gente que tem mais dom. Gente, deixa eu só mencionar um negócio aqui. Às vezes, você recebe outros dons, tá? Isso eu digo de mim, porque eu já passei por isso. Deus não retira o dom, mas de acordo com a necessidade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu ganhei um violão do meu pai uma vez, aí eu peguei e eu fui comprei caderninho e fui aprender a tocar violão com caderninho e fui dar aula de violão, gente. Meu marido dá risada eu dava aula, porque o que eu aprendi de dia eu dava aula à noite. E era assim que eu tocava, aprendi sozinha e tudo mais. Canto que parece uma gralha cantando, mas tudo bem, ok. Aí, eis que, e o meu negócio sempre foi ensinar. Eis que, uma certa época da minha vida, eu me caio de paraquedas numa igreja que estava em formação, e eu chego lá nessa igreja, não tinha ninguém para fazer nada. Era eu que tocava, eu cantava, eu ensinava, eu nunca gostei de trabalhar com criança, eu organizei departamento infantil. Então, o que é? Deus chegou e falou assim, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Então, ele proporcionou de acordo com a necessidade do ambiente. Até chegar um cara que tocava melhor, ótimo, glória a Deus. Chegou a turminha que cantava, Deus seja louvado, né? E é assim que funciona. Então, Deus dá os dons de acordo com a necessidade do ambiente. E Paulo fala essa história dos dons, mas antes disso ele falou do corpo, para a gente lembrar que o dedinho tem a mesma importância do que a mão, do que o pé, e o corpo só vai funcionar se cada um cumprir o seu papel, beleza? Ele fala até aquela história, né? Se a mão disser, como eu não sou pé, eu não tenho valor, eu quero ser pé, e tá. Ele fala tudo isso, ele está preparando, ele é muito didático, ele está preparando para falar essa história dos dons. Então, não fique chateado se você não tem o dom da Cleide. A Cleide não fique chateada se não tem o dom da Dinaí. Você está entendendo? Descubra o seu e põe o seu para trabalhar, porque Deus não vai cobrar de você o dom do outro. Ele vai cobrar o dom que ele te deu. Se você está enterrando o dom ou se você está usando, ok? Pergunta 5. Qual o melhor dom para os demais? Tá? Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas ou por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor.
de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, e no acaso de entrarem indoutos ou incrédulos, o que eles dirão? Que estáis loucos. Gente, isso aí não é piada, não. Paulo está falando isso mesmo. Então, entendeu a situação? Tá, uma igreja, todo mundo falando em outras línguas, entre dois caíram de paraquedas. Eles vão aproveitar alguma coisa? Vão falar, bando de maluco. Fui. Perdeu a chance de ser evangelizado e ser abençoado, tá? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido. Tornar-se-lhão manifestos os segredos do coração e prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está no meio de vós. Então, o que ele está falando? Quando vocês estiverem numa reunião pública, que tiver alguém chegando, o melhor dom ainda é o de falar, aqui profetizar, que é adorar a Deus, explicar, pregar o evangelho, é muito mais aproveitoso do que todo mundo falando. E agora, vem uma pergunta. Então, a pergunta é, qual o melhor dom para os demais? A profecia, tá? Porque ele está fazendo paralelo entre esses dois dons. Pergunta 6. Como se deve usar o dom de língua em um culto público? Vamos lá, presta atenção, porque às vezes acontece. Normalmente acontece num culto público. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem um salmo, o outro doutrina, o outro revelação, aquele outra língua e outra interpretação. Tudo seja feito para edificação. Aqui ele falou todos os dons. Quem tem um salmo, quando a Bíblia fala em salmo, é cantar, tá? Ou doutrina, que é ensino, revelação, é isso que ele está falando. No caso de alguém falar em outra língua, presta atenção que isso aqui é uma ordem bem específica. Que sejam mais do que dois, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, 3. E isso sucessivamente e que acha intérprete. Aquele negócio da igreja inteira gritando, falando um monte de coisa que ninguém entende, não é bíblico. Aqui é uma ordem bem definida de Paulo. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tempo para administrar isso aí e digerir. Culto público, cada um pode levantar um de cada vez. Então, um vai cantar, canta, senta. O outro vai falar palavra de doutrina, senta. O outro traz revelação. E se tiver um de língua, tem que ter uma interpretação. Porém, se não haver intérprete, se você percebe, porque você não fica no torpor, não, você sabe o que está rolando. Se você vê que não tem intérprete, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Beleza? Isso é Paulo que está falando. Como se deve usar o dom de profecia num culto público? Então, primeiro, como se deve usar o dom de língua, agora como se deve usar o dom de profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, para não ficar falando junto. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Eu até grifei esse versículo aqui, que nós vamos falar de novo aqui. Os espíritos do profeta estão sujeitos ao próprio profeta. Isso quer dizer o quê? Você recebe um dom espiritual, mas você tem a consciência para saber a que hora e como você vai usar. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quem está falando isso é Paulo. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, como se deve usar o dom da profecia? 1, 2 e 3. Porém, se um levanta para falar, o segundo levanta, se cale o primeiro. E depois levanta e se cale o terceiro, para não ter bagunça. Ah, mas agora eu recebi, agora eu tenho que falar, não sei o quê. Não chegou sua vez, você viu que não deu? Se foi Deus que mandou, ele vai dar circunstância para falar.
ele vai dar oportunidade. Se não tiver oportunidade, então pode ser uma coisa só para você. E eu vou contar uma coisa que o meu marido já me contou, que uma vez ele estava num culto e Deus revelou um negócio para ele e não era para ele falar. Deus mostrou uma situação para ele e que não era para ele falar. E ele caiu na besteira e falou, porque ele sabia que era de Deus, ele falou, deu maior rolo. E esse negócio se cumpriu 2 anos depois. Então, muitas vezes, Deus mostra para você alguma coisa, mas não é o momento de falar. Não é porque você tem certeza que foi Deus que mostrou, se não tiver espaço, Deus não é de confusão. Paulo está falando. Então, por isso que voltando lá, né? No versículo que nós lemos, não sejais meninos, sede homens amadurecidos. O homem amadurecido sabe que não vai perder o pódio se ele não puder fazer o show dele. Hello! Estamos falando no corpo de Cristo, gente. É uma coisa muito mais séria do que autopromoção. Se o dom espiritual não é para enaltecer a você, não é para enaltecer o seu ego, é para... Qual é a função do dom? Vamos lá de novo. Adorar a Deus, salvar o perdido e proclamar o evangelho. Tá? Então, pode ser cura, é para salvar o perdido, profecia, para salvar o perdido, adorar a Deus e edificação da igreja. Se não cumprir nada disso, é para você. E num culto público não tem que ser para você, sabe? Gente, as igrejas, tem assim, lá na frente tem um negocinho mais alto, assim, no chão. Vou contar uma coisa, aquilo não é palco. Aquilo é altar. Quem tem que estar lá brilhando é o Senhor, não você. O popstar gospel, entendeu? Então, Paulo está falando isso aqui. Paulo está falando isso. Quem tem que brilhar é o Senhor. A palavra tem que ser para o Senhor. E se for o Senhor que deu para você falar, ele vai dar oportunidade. Se não abrir o espaço, fica quieto e guarda para você. De repente, é um outro momento, é para você falar para uma outra pessoa, ou depois do serviço, ou sei lá o que. Então, é só te mostrando uma situação, tá bom? Ok. O que acontecia agora? Um texto que eu vou ter que explicar, aula de história para vocês. O que acontecia na igreja de Corinto para Paulo dizer isso? Então, primeiro eu vou explicar como que era o templo. O templo, você sabia que lá a mulher não apitava, né? Então, o templo tinha o átrio, assim, que era onde os homens ficavam, e as mulheres e as crianças ficavam numa antessala. Ficavam fora. Então, elas iam para a igreja, lógico, mas ficavam lá. Vocês imaginam, cada mulher naquela época tinha uns 20 filhos, né? Então, você imagina, cada uma com seus ranhentinhos lá na sala antes do átrio lá do templo. Naquela época não tinha telão, não tinha azul nem microfone. Então, a mulherada ficava lá e os homens lá aprendendo. O que acontecia? Nós somos mulheres, vocês imaginam o que acontecia? Ô, Cleide, você viu o que você fez de almoço? Nossa, menina, comprar uma mandioca tão boa lá no seu Joaquim, estava imperdível. Aí a Ana fala assim, nossa, será que amanhã vai ter? Aí a Dina fala assim, não, eu tenho uma receita de um bobó com mandioca. Mano, começava a conversar. E a criançada começava a pegar fogo. E atrapalhava o culto lá, porque também não tinha isolamento acústico nem nada. Então, o que acontecia? A mulherada falando atrapalhava o culto lá dentro. Porque as mulheres não eram permitidas para elas entrarem no templo. Tinha essa antessala. Entenderam essa situação? Agora vocês vão entender o que Paulo fala aqui. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ok? Entenderam por que está falando isso? Aí você vai falar, Paulo diz que mulher não pode falar. Gente, Paulo foi discipulado por Priscila. Priscila ficou 3 anos ensinando a Bíblia para o Paulo. Você acha que o Paulo era machista a esse ponto? Pensa. Vamos raciocinar como um conjunto aqui. Ok? Então, o que acontece? Isso aqui era uma situação local da igreja de Corinto. Beleza? Aí, a pergunta 9, que é a última, que é o resumo de tudo isso aqui. Se alguém... A pergunta é, qual o pré-requisito para se usar os dons no culto? Mas eu tenho dom, eu quero saber quando eu posso usar ou não. Paulo dá a dica.
lá no final do capítulo. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Isso aqui, traduzindo num bom português, se você acha que você é o cara, ponha como mandamento do Senhor o que eu vou falar. E se você não der bola, nós vamos tirar você, tá? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Qualquer atitude que você for tomar num culto público tem que ser com ordem e decência. E eu vou expandir agora. Como é que é? Bíblia amplificada by Katia Koch. Tudo que você for fazer no reino tem que ser com ordem e decência. Tudo que você for fazer na sua família tem que ser com ordem e decência. Tudo que você for fazer no seu trabalho tem que ser com ordem e decência. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós não entramos e saímos da presença do Senhor. Nós estamos constantemente na presença do Senhor. A sua vida tem que ser um culto constante. Então, esse negócio de orar, Senhor, entramos novamente na tua presença, eu já falei isso aqui, né? Deus fala assim, ô, Maná, onde você estava? Que você sai, entra, onde você vai, não é? Então, o que acontece? Você tem que saber que a sua vida tem que ser um culto. E sabe o que é um culto? O culto é adoração. Então, que a sua vida seja um culto. 24 horas por dia, que você possa estar cultuando a Deus com as suas atitudes. Então, é assim, hoje eu vou varrer a minha casa. Varra a sua casa como se fosse para o Senhor. Hoje eu vou lavar a minha geladeira. Aí isso eu mando a Rebeca, tá? Que ela lava melhor que eu. Mas limpe a sua geladeira. A Rebeca limpa com cotonete, eu acho, gente. Porque, mano do céu, que perfeição. Então, tudo que você fizer, que seja para o Senhor. Aí você vai desenvolver na sua vida o quê? O hábito, a prática da excelência. E é isso que Deus pede de você. Excelência no que você está fazendo. Tanto para dons, como para habilidades. Nós já falamos sobre habilidades. Então, mas por que a minha habilidade não é um dom espiritual? Eu não vou usar? Vai, a Ana pode fazer esses negócios lindos que ela fez e mandou um para mim de presente, vender e com essa renda ela dá para pobre. Entendeu? Ela ajudar a missão no Haiti com o trabalho manual dela. Isso é o dom do Espírito? Não, é uma habilidade que ela está usando para engrandecer o reino. Entendeu? Então, tudo que nós fizermos tem que ser subir para o Senhor como incenso. Incenso, toda vez que a Bíblia fala de incenso, é de adoração, porque a fumacinha sobe até o trono do Senhor, né? Então, tudo que você fizer, que a sua vida seja um culto ao Senhor durante todas as suas atividades. Então, se você tiver isso em mente, você não vai brigar tanto com seu marido, nem com seu vizinho, nem com... Você não vai brigar. Você não vai falar tanto palavrão, xingar o outro, pegar a televisão, ligar para ver o noticiário da política brasileira e soltar um monte de palavrão. Não vai. Se você tem que a sua vida é um culto de adoração ao Senhor, você vai ver essa situação e interceder pela situação. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai virar um bicho grilo? Não, filho, você vai estar mais assim, antenado com o objetivo que nós somos criados. Você não foi criado para ser um RG, um número de identificação. Você tem valor, você foi criada para ser parte do reino de Deus. Eu vou falar uma coisa, eu vou encerrar hoje com uma frase que eu acho o máximo e que devia ser nosso estímulo para viver, tá? Que a nossa vida possa fazer parte do último capítulo da Bíblia. Porque é esse capítulo da Bíblia que muitas pessoas têm acesso. Então, nós estamos escrevendo o último capítulo da Bíblia, com a minha vida e com a sua vida. E que quando abrirem esse capítulo, vai estar lá, vida da Sayonara, ela fez isso. A vida da Ana, ela fez isso. E olha, a Dina, não sei o quê. E elas se juntavam de vez em quando, nas quinta-feiras, e acontecia tal coisa. Então, que a sua vida, que as suas atitudes possa ser uma Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, que a sua vida possa ser digna de ser incluída no último livro da Bíblia. E eu não estou falando do Apocalipse, eu estou falando do livro de hoje. Amém, meninas?